João capítulo de número 6 e o verso de número 9 diz assim: está aí um rapaz que tem. João capítulo 6, verso 9, a parte A diz: está aí um rapaz que tem. Agora olha para alguém que está do teu lado, vê se ele tem cara que tem alguma coisa. Senta adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu serei breve, bem breve. Eu sei que o horário está avançado, mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para o meu e o teu coração nessa noite. Nós sabemos que Jesus, ele veio à terra cumprir o seu ministério. E o interessante é que aonde Jesus estava, algo extraordinário acontecia. Aonde Jesus estava, milagres acontecia. Era normal uma grande multidão ir ter com o mestre para ouvir as suas palavras, para verem os milagres extraordinários que ele fazia. Quem é que não se lembra de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos? O fluxo de sangue não parava e ela ouviu falar do mestre. Quando ela ouviu falar, ela saiu da sua casa dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua vestimenta, eu serei curada. Quem sabe naquele momento, aquela mulher, ela toca na orla de Pedro, não acontece nada. Ela toca na vestimenta de Tiago, não acontece nada. Ela toca em João, não acontece nada. Ela toca em Tomé, não acontece nada. Ela toca em Judas e nada acontece. Mas quando ela toca na orla de Jesus, a Bíblia diz que automaticamente o sangue se estancou. E por causa desses milagres, multidões vinham ter com ele. No capítulo de número 6, a Bíblia diz que naquele exato momento, Jesus decidiu curar a enfermidade de todos. Quem sabe chegou alguém coxo, voltou para casa andando. Quem sabe chegou alguém mudo, voltou para casa falando. Quem sabe chegou alguém cego, voltou para casa enxergando. Naquele dia, Jesus decidiu curar a enfermidade de todos. A Bíblia diz que quando Jesus, ele cura a enfermidade de todos, ele pega o barco e vai para o outro lado do mar da Galileia. A Bíblia vai dizer, ou historiadores vão dizer, que Jesus vai percorrer pelo menos 7 quilômetros pelo barco. O interessante é que quem viu milagre, o interessante é que quem viu prodígios, interessante é que quem viu o grande mover de Jesus na beira da praia, não vai se conformar apenas com milagre. A Bíblia diz que enquanto Jesus, ele navega pela embarcação, aquela grande multidão vai à beira da praia, pelo deserto, em busca do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, quando está do outro lado do mar da Galileia, a primeira coisa que ele avista é que tem uma grande multidão. A primeira verdade que eu aprendo é que aquela grande multidão não estava ali para ver milagre. Aquela grande multidão não estava ali para Jesus revelar alguma coisa sobre a sua vida, mas eles caminharam 7 quilômetros. Para quê, pastor? Para ouvir a poderosa palavra de Deus. Aquela grande multidão entendeu que a palavra liberta, que a palavra transforma, que a palavra cura, e a palavra leva o homem e a mulher ao céu de luz. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio tempestade, combateu a casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. Sabe por que tem muito ministério caído? Sabe por que tem muito ministério falido? É porque não ama a palavra. É porque não ama a palavra. Mas o grande
palavra, a minha palavra. 7 quilômetros, para quê? Para ouvir a palavra. Por quê? Porque Jesus já tinha curado todo mundo. Chegou cego, ele curou. Coxa, ele curou. Então ele já havia curado todo mundo. Eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque entenderam que a palavra tem poder. Tem gente que não gosta da palavra, não tem problema, mas o grandão está na casa e está dizendo: a minha palavra nesta manhã está te fortalecendo de uma forma poderosa e extraordinária. A palavra desta manhã é como o pão que Elias comeu debaixo do pé de zimbro, e tu vai caminhar, teu ministério vai caminhar, teu casamento vai caminhar. Ele está na casa e está, eu estou fortalecendo. Palavra. Pedro entendeu que a palavra de Jesus tem poder. Cristo está trazendo um sermão muito duro, uma palavra pesada. Aí Pedro vai lá e diz: mestre, está todo mundo indo embora por causa desse discurso. Aleluia. Pedro achou que Jesus ia mudar a mensagem, mas profeta que é profeta não muda a mensagem. Profeta que é profeta não muda o sermão. Pregue aquilo que Deus te mandar. Como diz a palavra, pregue em tempo, em fora de tempo, para a glória do teu santo nome. Jesus olha para Pedro e diz: Pedrão, eu até fui com a tua cara, eu subi no teu barco, tu me emprestou o teu barco, tu é um obreiro valente, um obreiro de valor, mas se tu não quiser ouvir as minhas palavras, tu também pode ir embora, tu também pode ir embora. Aí Pedro faz uma autoanálise e diz: Senhor, eu não vou embora, não é porque eu vi o Senhor restaurar a visão de Bartimeu, eu não vou embora, não é porque o Senhor curou a minha sogra, eu não vou embora, não é porque o Senhor entrou na casa, aleluia, de Zaqueu e mudou a sua história, eu não vou embora, não é porque o Senhor expulsou os demônios de Maria Madalena, eu não vou embora, não é porque o Senhor caminhou por cima das águas, eu não vou embora, não é porque o Senhor liberou uma palavra e a tempestade se acalmou, eu não vou embora, não é porque o Senhor ressuscitou a Lázaro, não é porque o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu não vou embora, não é porque ressuscitou a filha de Jairo, mas eu não saio daqui, porque só tu tem palavra de Deus. Rebeleba calamaia céu, ele está na casa, glória. Rebeleba calamaia céu, ele está presente e está falando ao meu coração nesta noite. Basta apenas uma palavra. Me ajuda a pregar. Coloca a mão no ombro de alguém com muito carinho e respeito. Dá uma chacoalhada santa nele e diga: prepara, porque tem palavra para a tua alma. Uma multidão. E no meio daquela multidão, Jesus olha e percebe que aquela multidão só quer uma coisa. O que, pastor Daniel? Palavra. A ordem de Jesus é: mandem que todos se assentem sobre a relva. E ele começa a trazer um sermão. A mensagem de Jesus é tão impactante que o texto diz que o sol está declinando. E quando Jesus prega, ninguém levanta para beber água. E quando Jesus prega, ninguém levanta para comprar comida. Por quê, pastor? Porque entenderam que uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Infelizmente, tem gente que sai de casa dizendo assim: se o pregador revelar, vai ser bênção. Se ele colocar as mãos sobre a minha cabeça, vai ser melhor ainda. Quem é que não se lembra? Eliseu não foi até Naamã, mas Eliseu liberou apenas uma palavra: vai até o Jordão. Então não espere eu descer dessa tribuna, já vai comendo daquilo que Deus tem para a tua vida.
Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar. E o sol está declinando. O sol está declinando. Aí a Bíblia Sagrada diz que um dos seus discípulos, estava bom, viu, daquele jeito do começo. Um dos seus discípulos chega, aproxima-se dele e diz: Senhor, a multidão está faminta. Eu quero te ouvir. Eu percebi que a multidão não tem nada para se alimentar. Aí a Bíblia diz que um dos seus discípulos, por nome André, começa a dar uma voltinha no meio daquela multidão. André percebe que ninguém tem nada. André percebe que está todo mundo de mão vazia. Então ele começa a dar uma voltinha. E quando ele começa a dar uma voltinha, a Bíblia diz que ele encontra um menino. A Bíblia diz que ele encontra um menino. Parece que eu vejo alguém perguntando: qual é o nome dele? Não sei. Qual o nome do pai dele? Não sei. De qual tribo ele é? Não sei. E que tem a ver esse menino? Alguém olha e diz: ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Já começa o milagre por aí, porque o menino não tem nome. O nome do menino não é citado. O menino está no meio de um vale, no meio de um deserto. Mas o que me chama a atenção é que o menino não foi para aquele deserto por brincadeira. A Bíblia diz que aquele menino tem. A Bíblia diz que aquele menino tem. A Bíblia diz que ele... O que ele tem, pastor? 5 pães de cevada e 2. Vamos lá, 5 pães de cevada e 2 peixinho. André encontra. André visualiza. André acha. André pega na mão do menino. André guia. E André apresenta o menino para a gente. Porque é bom, irmão, quando alguém indica. É bom quando alguém lembra de nós e diz: não, leva o pastor Daniel Alves lá para pregar. É uma benção. Só que André encontra, André acha, André visualiza, André guia e André apresenta. Mas o mesmo que encontra, o mesmo que acha, o mesmo que guia e o mesmo que apresenta, é o mesmo que desfaz daquilo que está sobre as mãos do menino. Ele olha e diz: tem, mas é coisa insignificante. Tem, mas é coisa pequena. Tem, mas não vai chegar a lugar nenhum. Mas o grandão está na casa e está dizendo: podem falar o que quiser, mas eu vou usar o que está nas tuas mãos. Calamaia, céu é caminaia. Tem, mas é insignificante. Em termo, André tinha razão, porque o menino tinha 5 pães de cevada, e a cevada era um cereal para fazer comida para porco. O menino tinha 2 peixinhos, no diminutivo, uma espécie de sardinha deitada no vinagre, no sal, para não perder diante do percurso. André olha e diz: ele tem, mas é coisa pequena. Não vai chegar a lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque eu e você somos acostumados com números. E Jesus sabia disso tão bem, que ele decide contar uma parábola dos 10 talentos. Um tinha 5, granjeou outros 5. Um tinha 2, granjeou outros 2. Um tinha 1, cavou um buraco e enterrou o único talento que tinha. Eu saí lá da Ceilândia, irmão, e eu quero profetizar que nessa manhã o Espírito Santo, ele já está liberando uma pá espiritual. Pastor Daniel, para que esta pá? Para alguém começar a desenterrar aquilo que estava enterrado. Porque às vezes é difícil, irmão, olhar para alguém que canta, prega, ora, profetiza, e tu fala: não, é vaso grande, tem 5 dons, tem uns 10 talentos. Aí você olha para aquilo que você tem apenas 1, aleluia, vai ficar estreito. É melhor eu cantar outro dia, pastor. Não deixa eu cantar na manhã com Deus, não, que vai ter muito vaso. Não deixa eu cantar na vigília, não, porque vai ter vaso demais. Deixa eu cantar no dia que tiver Pedro, Tiago, João e no barquinho. Só
que o grandão está na casa e está dizendo: eu vou mudar o cenário da vida de alguém. Tu vai desenterrar aquilo que está enterrado e eu vou começar a te usar diante da minha presença. Pastor Daniel me prova, irmão, 5 na mão de alguém pode ser muita coisa, mas 1 na mão de Deus é coisa extraordinária. Quem é que não se lembra de Davi? A Bíblia diz que o gigante está lá em cima afrontando, Davi vai descendo, aí Davi desce até o ribeiro, ele pega 5 seixos do ribeiro, Davi está com 5, parece que eu vejo Davi subindo e dizendo: agora o negócio vai dar certo. Aí o Espírito Santo brada e diz: Davi, 5 é coisa demais, rapaz, coloca 4 no alforje, coloca apenas uma na funda, porque o gigante vai tombar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Sansão tem um exército de 1000 homens à sua frente. A peleja vai ser cerrada. O que é que ele tem, Robinho? Apenas uma queixada de jumenta. E com uma queixada de jumenta, a Bíblia diz que ele mata 1000 homens para a glória de Deus. À luz da Bíblia Sagrada, o que é que aquela viúva tinha? A Bíblia diz que a viúva tinha apenas uma botija de azeite no canto da porta da casa. A Bíblia diz que o azeite multiplicou, ela pagou a dívida e viveu do resto. Pastor Daniel, o que Raabe tinha? Raabe tinha apenas um fio de escarlate amarrado na janela. Através daquele pequeno fio, deu livramento para ela, deu livramento para a casa dela, deu livramento para a parentela dela. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou usar o que está nas tuas mãos. Ele está presente na reunião e está dizendo: eu vou usar, 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 eu vou usar. Deixa eu ver se alguém pega. Na mão do menino, 5 pães e 2 peixinhos. André olha e diz: é coisa pequena. Se eu fosse dar um conselho para você, eu diria: faça uma transferência. Pastor, como? Da tua mão para a mão de Deus. Na mão de Pedro, o barco está quase afundando. Na mão de Jesus, ele libera uma palavra e a tempestade acalma. Minha mãe orou por mim, acho que uns 12 anos. Eu saí do mundo do tráfico, do mundo das drogas, do assalto à mão armada. E ela orou muito. E eu me recordo que eu não aceitava ela pregar para mim. Algumas vezes, por volta de 3 horas da manhã, eu acordava minha mãe ungindo meus pés. Quando eu levantava a cabeça, ela saiu correndo. Ela não me acordava, porque até hoje eu tenho isso. Minha esposa é testemunha, alguns amigos também. A gente viaja por aí, irmão. Tem vezes que eu acordo, sai de perto, dando murro para tudo que é lado. E ela não me acordava. Só sei que ela decidiu tirar da mão dela e colocar na mão de Deus. E quando ela tirou das suas mãos, o Senhor começou a operar um milagre. Então, se eu tivesse um conselho para te dar aqui nessa manhã, faça uma transferência da tua mão para a mão de Deus. Na mão do menino, 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus, milagre da multiplicação. Jesus apresenta ao Pai, dá graça ao Pai. Aí o texto diz: eu quero te ouvir, tecladista, até o arrebatamento. Dá graça ao Pai, agradece ao Pai. Aí a palavra diz que Jesus pega os 5 pães, divide-o entre os discípulos. Ele pega os cinco peixes, divide entre os discípulos. Aí a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem dizendo: alimenta a multidão. Perceba que Jesus primeiro, ele deu uma ordem. Quando Filipe diz: a multidão está com fome, ele deu uma ordem dizendo: alimenta a multidão. Pedro percebeu que não tinha nada.
Os discípulos perceberam que estavam de mãos vazias. Mas agora, através do menino, o texto diz que cada um está com um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Aí Jesus dá a segunda palavra de ordem, dizendo: alimenta a multidão. Eles começam a distribuir pedaço de pão, pedaço de peixe, 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 pedaço de pão, pedaço de peixe. A Bíblia diz que toda aquela multidão se alimentaram de uma tal forma que sobejaram 12 cestos. A pergunta é: Jesus tinha quantos discípulos? Me ajuda que eu estou encerrando agora. Jesus tinha quantos discípulos? Vocês estão aqui? Jesus tinha quantos discípulos? Sobejaram quantos cestos? Coincidência ou cristocidência? Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: alimenta a multidão, pela primeira vez, Pedro olhou para o cesto e percebeu que estava vazio. Filipe olhou para o cesto e percebeu que estava vazio. André olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. Bartolomeu olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. Todos os discípulos perceberam que o cesto estava vazio. Por quê? Porque na cultura judaica, irmão, todo judeu, quando saía para uma viagem, ele levava 4 coisas insubstituíveis. Ele levava uma palha para fazer a sua cama no deserto, onde ele estivesse. Ele levava uma botija cheio de azeite. Ele levava um odre cheio de água. E ele levava um cesto cheio de pão. Quando Jesus disse: alimenta a multidão, eles perceberam que o cesto estava vazio. Aí Jesus leva os seus discípulos, seu corpo de obreiro, lá para o meio do deserto e usa um menino. Para quê? Para encher o cesto de quem estava vazio. A apóstola falou: eu vou aproveitar. Quer ser diácono, mas é vazio. Não, se não quer se encher, muda de ofício. Quer ser presbítero, mas é vazio. Não quer se encher, muda de ofício. Quer ser pastor, mas não quer ser cheio, então muda. O grandão está na casa e está dizendo: eu te chamei para ser cheio. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Não vai dar para ser obreiro vazio, não vai dar para ser apóstolo vazio, não vai dar para ser pregador vazio, não vai dar para ser cantor vazio, não vai dar para ser músico vazio, não vai dar para permanecer uma vida vazia. Ele está na casa e está dizendo: quem sabe você chegou aqui nesta manhã com o seu cesto vazio, mas ele está na casa e está dizendo: tem pão, tem peixe, tem peixe. Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus, diga, Deus não te chamou para ser vazio. Deus te chamou, desliga aqui para mim. Deus te chamou para ser cheio.